Shalom, shalom, estou vindo aqui falar com vocês hoje sobre um novo tema, né? Estou numa pegada meio intensa aí com a minha esposa sobre festividade, igreja, pregação, então tá muito puxado. Mas arranjei um tempinho aqui para falar com vocês, já deixa seu like, seu comentário, né? Muito importante, compartilha. Se vocês ouvirem algum barulho, sabe, né, que a gente está aqui sempre gravando em casa, então não tenho como evitar algumas coisas. Mas enfim, vamos para a mensagem. Eu tenho visto a igreja de hoje introduzindo muita coisa judaica, né? Elementos, simbolismos e tudo mais, sendo que a palavra, que é a luz, né, que a gente tem que seguir, meio que condena algumas coisas para nós, né? Não tem nada contra o judeu, nem contra a religião judaica. Admiro muito, né? É um povo admirável. A gente vê que Jesus diz lá que a salvação vem dos judeus e tudo mais, graças a Deus se estendeu a nós. Mas enfim, a igreja de hoje, né, pegando elementos que não condizem. Então, um dos elementos que eu separei aqui, às vezes eu vou em algumas igrejas, algumas reuniões e tudo mais, congresso, alguma coisa assim, e a gente vê os irmãos com talit, né? Talit é aquele tipo, espécie de chale, não sei se vocês estão mensurando aí, mas depois dá uma pesquisada aí que vocês vão entender do que eu estou falando. Então, eu trouxe alguns elementos que constituem o talit ali, para você saber o que é cada coisa. Tem a tará, né? A tará é uma borda que tem ali, com uma ornamentação bem bonita. Aí o brará, que é escrito ali a bênção, né? Sobre naquela ornamentação e tudo mais. Alguns usam, alguns não. Tem as 4 pontas, com as 4 franjas, né? Tem aquelas franjas, aquelas coisas bonitas. As amotes são as medidas que se constituem ali entre as franjas e os nós. E ali todo esse contexto representa as 613 leis, né? Escrevi aqui para mim não esquecer, porque às vezes dá branco, né, irmão? Deixa eu ver mais o que eu posso falar. Tem aqueles nós que você vê a separação dos nós, 4 espaçamentos, representam as 4 letras do Altíssimo, né? E a gente vê a igreja introduzindo, né, isso, e às vezes o cara tá usando, ele não sabe, usa à noite, né? Tem o kippá, né, sabe, o kippá, aquela chapéuzinho assim, tipo, que você lembra até do Papa e tudo mais. Então são elementos que o povo tá usando e não sabe nem o porquê que usa. Pô, é legal, pô, parece, né, bem, como é que eu posso dizer, deixa bem espiritual, uma coisa meio mais dá aquele impacto, né? Sendo que, eu vou ler um texto aqui, a gente vai sobre Apocalipse 2:9. Está dizendo lá que aqueles que introduzem coisas judaicas, que se comportam como judeus, têm costumes judeus, alimentos judeus, mas não são judeus, eles são chamados de sinagoga de Satanás. Quem está falando isso aqui é Jesus, irmão. Jesus está falando para a igreja, né? Então, confere lá, não fica só nas minhas palavras, tá? Você vai ver todo o contexto do que Jesus está falando. Então, assim, já começa a configurar de que aquele que não é judeu está trazendo cultura judaica, introduzindo elementos judaicos, se comportando como judeu, e não ele é sinagoga de Satanás. Jesus diz isso. Separei também Gálatas 5, falando sobre a circuncisão, né? A gente vê lá que aquele que não era judeu, e aí os judeus tentando trazer, né? Agora você aceitou Jesus e tudo mais, mas agora você vai ter que se circuncidar. E assim, e ali Paulo está criticando, falando, não precisa disso. A circuncisão ali não é mais válida. Você, quando faz isso, você está trazendo costumes judaicos para o corpo de Cristo, porque Cristo fez, está anulando a Cristo. Você está agora se desligando até de Jesus. Em Filipenses 3, diz sobre o que ele cria, né? Paulo está falando ali sobre o que ele cria. Ele estava falando assim, tudo que eu fazia sobre a lei, sobre a perseguição, tudo aquilo que eu fiz como judeu, como antiga aliança, tudo que eu aprendi, cara, é considerado como esterco. E hoje Cristo é o fundamento, através de Cristo que a gente vai alcançar as coisas. Isso tudo era só um reflexo do que apontava para Cristo. Isso estava apontando para o Salvador, isso estava apontando para Cristo, isso era uma sombra de Cristo. Agora que Cristo chegou, isso tudo ficou para trás, isso tudo é antigo, isso tudo não me valeu de nada. O que me vale agora realmente é Cristo. Eu estava falando sobre o kippá, né? Lembra que eu falei, chapeuzinho e tal? E aqui eu tenho uma definição aqui em 1 Coríntios 11:4,
né? Estava falando que o homem não orasse de cabeça, como é que se diz? Cabeça tampada, né? Tipo, ó, se eu fosse agora orar, eu teria que tirar o boné. Então, assim, ali já dá uma definição. E outra coisa, o kippah, ele nem aparece na Bíblia, né? Tem 3 livros que pelo que eu vi, meio que sugere alguma coisa sobre o kippah, que é o Pirkei Avot, né? O Talmud e o Midrash, se eu não me engano. Aparece alguma coisa sobre ele nesses livros, se eu não me engano, tá? Então, assim, claro que eu não tenho um conhecimento vasto sobre tudo, mas, se eu não me engano, aparece nesses livros, pelo que eu me lembro. E, assim, o Talit, né? Vamos falar sobre o Talit também, que eu já comecei falando sobre ele. 2 Coríntios 3,13, tá falando lá sobre quando Moisés, né, vestia o véu no rosto e tudo mais, que ali se estendia da cabeça, cobria a cabeça e até a altura do coração. Ali a gente vê já começando a talvez se surgir, né, a referência ao Talit ali, de repente foi dali que veio. E a gente vê que Paulo está falando o seguinte: não, a gente não tem que mais ter isso, onde a gente cobre o rosto, a face e esse pano se estende até o coração. Não, nós somos agora pessoas que vão com o rosto descoberto. A gente está em Cristo, todas essas coisas ficaram para trás, isso não pertence mais, isso é coisa da antiga aliança. Ele dá a comparação, a gente vê, né, sobre a lei, a aliança, né, a antiga aliança, a lei, e sobre agora a graça. Até anotei aqui, Gálatas 4:21, que é a do Sinai, né, a escravidão do Sinai e a promessa do Calvário. Então ele está falando ali, não, a gente não está mais nisso, já passamos dessa fase, fomos para a nova fase, agora a gente está em Cristo, que era a promessa. Em Colossenses 2,8 também diz para a gente não se enganar com as filosofias de hoje, festas, qualquer outro tipo de coisa que não convém mais, para a gente não ser enganado, não ter a mente deturbada por essas filosofias errôneas, né, que não valem mais para hoje. Que Cristo é a nossa percepção, que Cristo é a nossa visão de hoje, que Cristo é o que solidifica tudo, né? É a nova aliança, é em Cristo. Cristo veio e nos resgatou da maldição da lei, de tudo aquilo, né, que era antigo. E em Cristo se concretiza tudo. Outras coisas que eu anotei aqui, né, é o shofar. O shofar, sabe, aquele chifre, né, de carneiro, né? Às vezes o cara tem o shofar ali, ele nem é um simbolismo ali que ele tem na igreja, ele nem sabe para que serve, ele nem sabe. Haviam 3 tipos de toque, né? Sendo que o quarto era a repetição do primeiro com uma nova ordem ali, né? Era tipo um novo. O toque ele representava uma outra coisa. Até escrevi aqui, ó, é a tequia, a shevarim e a terua. Eram os 3 toques. Aí o tequia se voltava no quarto toque, né? De uma maneira diferente, para uma maneira diferenciada, com uma outra mensagem. O cara nem sabe sobre isso. Ele tem lá e nem sabe como é feito, de que animal é feito, por que é feito. Cada toque desse, o que representa para o judaísmo. A arca, cara, a arca eu não preciso nem falar, né? A gente vai num monte de igreja aí, tem uma arca lá na frente enorme, o pessoal bota até pedido dentro, né? Então, assim, muito louco, aí bota a mão, né, e tal. E a gente tem aqui Jeremias 3,16, tá falando lá sobre não fazer a réplica, nem se pensar mais. Quando vocês se multiplicar, nem pense mais, nem lembre desse, não tenha mais devaneio sobre a arca. Deus guardou a arca, retirou a arca. A gente pode ver isso lá no livro de Macabeus, alguma coisa sobre a arca, no livro apócrifo, né? Tem algumas teorias no Midrash, você vai ver lá. E a gente tem algumas teorias aí sobre alguns livros que falam sobre isso, sobre Alexandre. A gente vê lá também sobre o templo, sobre Terrada, vê que o profeta pode ter levado para uma caverna. Então, assim, tem várias teses, nenhuma comprovada, né? E, assim, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: não introduzam mais, não é necessário. A gente foi liberto disso, e quando a gente faz isso, a gente está voltando para Cristo, né? A gente tem que se voltar para Cristo, a gente está deixando o sacrifício de Cristo, desvalidando o que Cristo fez para se botar o peso, as festas, as celebrações. Então são coisas que não condizem mais. A menorá, né? A gente também vê a menorá ali. Então muitas dessas coisas, irmãos, são coisas que já não convém mais.
né? Então, assim, não deixe ser judaizado, né? Cristo já quebrou isso, tá? Você é livre. Cristo quebrou toda a maldição, né? Nos livrou de todo pecado e de todo o peso da lei, de todo o fardo que a lei. Então, assim, o cara hoje, beleza, ele põe kippah, põe talite e tal, mas e as outras coisas? Ele nem faz. Ele guarda todas aquelas leis que existiam. Então não adianta eu fazer algumas coisas e não executar outras, né? A barba, ele faz a barba, como é que é? Então tem muita coisa, irmão. Então não caiam nessa. Peguem os textos que eu falei aqui, leiam. Lá tá falando, lá tá dando uma luz para vocês, entendeu? Então, assim, fica essa dica. Não introduzam isso na igreja de vocês, não é mais necessário. Quer ter um embasamento sólido, Bíblia, palavra, estuda a palavra, se consagra, né? Tenta ter uma intimidade com Deus, tenta se especializar, vê o que Cristo te pede hoje, né? Não siga nenhuma doutrina errônea, né? A doutrina é Cristo. Vê lá, que os apóstolos instituíram, que passar daquilo é anátema. Nem que se um anjo vier te entregar, não é para você validar, entendeu? Então, assim, pega aquilo que Cristo e os apóstolos instituíram, segue isso, não tem erro, tá bom? Fica com a palavra verdadeira. Um beijão, espero que tenha sido válido aqui, né, o que eu estou falando para vocês, que vocês tenham um entendimento melhor. Assim, claro, não vai julgar o teu irmão, às vezes ele está fazendo por desconhecimento, está fazendo por ignorância, tem outros que fazem por maldade. Tempo aí, tempo de Salomão, tem tempo de Salomão, irmão. Então, assim, meu Deus, misericórdia dessas pessoas. Que Deus traga a luz a eles, como tem conseguido trazer a mim, e espero que você que está aí do outro lado também absorva essa luz e siga o que Cristo instituiu pra gente, tá bom? Tudo se concretizou em Cristo, não precisa de mais nada disso, tá bom? Fica com Deus, um abraço, glória a Deus, né? É um prazer sempre estar falando com vocês. Graça e paz a todos. Beijão.